A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. E vamos continuar o tema que iniciamos sábado passado sobre o poder das palavras. E, se bem se lembram, nós terminamos falando do pensamento, daquilo que nós plasmamos e que nós, no corpo físico, não conseguimos visualizar, mas pensamentos esses que podem ser vistos por aqueles que já estão despojados do corpo de carne, que são as tais formas fluídicas que nós não conseguimos observar a olho nu. Além, caros amigos ouvintes, além destas formas pensamento, nós produzimos as tais ondas subtis que vão vibrar numa determinada frequência de onda. E essa frequência vai permitir a sintonia entre nós, ainda aqui no corpo físico, e aqueles já despojados do mesmo. Por isso, todo o cuidado é pouco. Mas também, por outro lado, os nossos bons pensamentos irão atrair para nós aqueles amigos que querem o nosso bem e que nos querem ajudar. Por isso também, esta opção que nós podemos fazer. Nós temos sempre dois lados, o lado menos bom e o lado bom. É uma opção nossa, é o nosso livre arbítrio em ação. Por isso, aos poucos, através da dor, através do esclarecimento, nós vamos aprendendo a cada vez mais fazermos melhores escolhas. Estas formas de pensamento podem exibir no plano espiritual, quer, por exemplo, se estamos com fome, podem exibir alimentos, objetos, mas refletem sobretudo o que estamos a pensar. O que estamos a pensar, as nossas emoções. Um investigador, um estudioso espírita, Ernesto Bozano, no seu livro Pensamento e Vontade, ele fez, para escrever este livro, ele fez várias experiências com máquinas fotográficas com chapa cujas formas fluídicas impressionavam essa mesma chapa. Ou seja, ele fotografava as pessoas e, ao revelar, notava que na periferia da zona da cabeça, ele via assim umas formas imprecisas, de certa forma esbatidas, de objetos. E depois de investigar, era respondido pelos fotografados que era o objeto que eles estavam a pensar. E é interessante isso. Mas ele, sobretudo, ele começou a captar emoções. E ele então encontrou aqui três padrões, três grandes grupos. Ele fotografou pessoas indecisas, ele fotografou pessoas medrosas, ele fotografou pessoas com tendência para a fúria, para a raiva, para o ódio. E então o que é que acontece? Acontece algo muito, muito interessante. Quando revelava as fotografias das pessoas indecisas, à volta delas apareciam formas em espiral. E era comum aos indecisos. Aquelas que confessavam que eram medrosas, na revelação viam-se uma espécie de pingos, como se fossem pingos de lama. E as pessoas com mais propensão a se enfurecerem, a se enraivecerem, é interessante que eram uma espécie de relâmpagos, eram formas em zigue-zague, tal e qual os relâmpagos das tempestades, vejam só. Daqui já se conclui que é rico, de facto, é rico e diverso o universo das palavras. Toda a gente, ou quase toda a gente, já ouviu esse ditado popular que diz boca de mel, coração de fel. O que é que quer dizer aqui? Quer dizer que, em relação a mensagens sonoras e às inaudíveis, quem profere uma mensagem
que é sonora, esta muitas vezes, e obedecendo este ditado popular, esta mensagem sonora não é coerente com a inaudível, ou seja, eu digo uma coisa mas penso outra. Isto aqui chamamos de hipocrisia, não é verdade? Paulo de Tarso, mais conhecido por São Paulo, afirmou o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra obscena, impura, mas somente as que são capazes de promover a edificação. Ou seja, isto é questão para nós pensarmos. Será que a minha palavra proferida a outrem está a matar nele, salvo seja, a esperança dessa mesma pessoa ou a sua motivação? É uma questão para nós pensarmos. Como é que eu tenho exteriorizado os meus pensamentos? De uma forma rude ou de uma forma suave, para encorajar o outro, para alimentar a esperança e a motivação. Então este comboio, que já começou no sábado passado, chegou à quarta paragem. A quarta paragem chama-se Os Palavrões. O que são os palavrões, caros amigos? Numa definição de um dicionário comum, são palavras tidas como desnecessárias, vulgares, usadas para definir exageros, para expressar a raiva. Ora, todo aquele que acredita aliviar a tensão proferindo palavrões, o que de facto está a fazer é expressar a sua agressividade contida e mais, está, em vez de se aliviar a sua tensão, está a potenciar essa mesma agressividade contida. E além de prejudicar a si mesmo, pode afetar os receptores, aqueles que o ouvem. Isso acontece muita vez. E acaba por se envolver numa psicosfera negativa, facilitando a tal sintonia com todos aqueles do plano físico, do plano visível e do plano invisível que se comprazem naquele tipo de linguajar. Richard Simonetti define o seguinte, ele diz o seguinte, que o uso dos palavrões representa um destempero verbal. Trazemos assim à tona o primitivismo que carregamos. Além disso, os palavrões nos colocam à mercê das sombras, ou seja, da espiritualidade inferior, mais densa, mais propensa ao mal. Pelo contrário, a prece, a oração, coloca-nos à mercê da luz, da espiritualidade superior, daquela que nos ama, nos protege e nos quer ajudar nesta escalada evolutiva. E o que é que acontece com a palavra ruim, que, por sua vez, não é seguida de atitude? Será mesmo, por não ser seguida de atitude nenhuma, será prejudicial? Bom, naquele que a profere, vai desestruturar aos poucos os tais centros de força correspondentes. O aspecto aqui da laringe, do aspecto das cordas vocais, da garganta e também mais tarde afetando a tiroide. E a tiroide, se estudarem um pouco a tiroide, ela afeta um grande número de fatores orgânicos e é mesmo até a nível psicológico. Portanto, isto desestrutura os nossos centros de força, podendo mesmo danificar os nossos órgãos físicos, porque tudo tem causa no espírito, que passa pelo perispírito, que, por sua vez, comunica com o corpo físico. Emmanuel Espírito, no livro Palavras de Vida Eterna, diz o seguinte, que a nossa conversação, sem que percebamos, age por nós naquele que nos escuta. Ou seja, nós emitimos uma criação
que é nossa e que vai atuar naquele que se destina. Nós podemos afirmar, e muitas vezes ouve-se isso, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Mas será que, através do verbo, através da palavra, através das frases, eu não terei já induzido alguém à depressão? Já não terei induzido alguém ao desespero? Não terei sido eu aquele que pratica o bullying através dos tais boatos? E, caros amigos ouvintes, e a boa palavra que não é seguida de atitudes, de intenções? Bom, Jesus afirmou: seja o teu dizer sim, sim, não, não, referindo-se à nossa coerência. Se é para fazer, que se faça. Se não é para fazer, que não se faça. Mas que sejamos cada vez mais firmes. Que sejamos cada vez mais firmes, mais coerentes. Que aquilo que nós pensamos, que seja filtrado para que de uma forma educada possamos exteriorizar através da palavra. Porque aquele que diz que o seguinte: eu por mim digo tudo o que penso, essa pessoa pode-se julgar que é uma pessoa muito sincera. Não, essa pessoa é mal educada. Porque nós, se disséssemos tudo aquilo que pensamos ao outro ou aos outros, estávamos em constante guerra. Por isso, temos que filtrar os nossos pensamentos para apenas verbalizar os melhores. Um espírita chamado Francisco Canto Xavier usava muito desta figura linguística, que é o eufemismo, que é de certa forma dizer algo pesado de uma forma branda. E ele, ao se referir à sociedade, ele utilizava sempre algo educado. Por exemplo, ele quando se referia, por exemplo, aos empregados de um bar, de um restaurante, de um hospital, ele dizia, ele não preferia este termo empregados, mas sim eram os seus auxiliares. Os reclusos, aqueles que estão nos estabelecimentos prisionais, ele referia-se como sendo os educandos. Estão numa escola, como nós estamos. Nós que trabalhamos num hospital, numa escola, todos aqueles que estão presos, estamos todos a aprender. Porque a Terra, o nosso mundo Terra, é um misto de hospital, é um misto de escola e é um misto de estabelecimento prisional. Este mundo é dos mais primitivos, caros amigos. Basta ver pelas notícias. É dos mais primitivos. Podemos estar até, de certa forma, avançados tecnologicamente, mas moralmente estamos aquém das expectativas. E é isso que se requer cada vez mais nestes tempos tão conturbados, nesta fase de transição planetária, é que trabalhemos agora não o aspecto tecnológico, que é extremamente importante, mas não é o mais importante. É para fazermos uso e não abuso dele. Trabalhemos agora o aspecto moral, para nos tornarmos melhores seres, melhores criaturas, e trabalharmos cada vez mais para a solidariedade e nos virarmos cada vez mais uns para os outros. Ele, quando falava também dos adversários, ele referia-se como sendo os nossos amigos e semelhantes. Nossos amigos e semelhantes. Quantas lições, caros amigos, quantas lições aqueles que nós chamamos inimigos já nos deram, apontando os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Muitas vezes nós nem nos apercebemos que eles estão-nos a apontar a ferida para nós trabalharmos a ferida em nós. E nós, muitas vezes, o que é que fazemos? Ficamos ofendidos, ficamos amoados. Em vez de ver isso como uma lição, como um chamar de atenção. Ele referia-se aos pobres como os mais necessitados. Ele referia-se aos maus como os ainda não bons. Ou seja, ele dizia tudo pela positiva. Este comboio chega agora
à quinta estação, a estação chamada queixas e reclamações. Bom, eu julgo que ninguém faz uso disto. Já ultrapassamos esta fase, já ninguém se queixa e já ninguém se reclama. Bom, o que é que temos que aprender cada vez mais? É ver o lado bom das coisas e relativizar os nossos problemas. Nós, em vez de nos compararmos com aqueles que estão acima de nós, quer material, quer moralmente, passar, caros amigos ouvintes, isto é um conselho, passar a nos compararmos, quando sentirmos que estamos mal, que estamos com graves problemas, então comparemos-nos com aqueles que nem sequer água potável têm, que nem sequer têm um micro-ondas, nem um frigorífico. Vejam só se isso acontecesse nas nossas casas durante uma semana. Nós pegávamos de cabeça. A maioria da humanidade passa por problemas muito mais graves do que os nossos. Portanto, relativizemos os problemas e não nos sintamos tão desgraçadinhos, tão injustiçados. Porque é como se estivéssemos a cuspir no prato que comemos. Em vez disso, em vez da queixa, da reclamação, passemos mais a agradecer, a sermos gratos. Pois nós temos muita coisa. E quando digo muita coisa, não é a nível material. Muita coisa. Nós temos família, temos uma casa. Mesmo para aqueles que não têm trabalho, existe alguém que lhes vai estender a mão. E para esses, um conselho: não percam a fé, porque a ajuda virá. Não desanimem, porque a ajuda virá. Peçam ajuda. Não sofram sozinhos, peçam ajuda. Para aqueles que estão a entrar em graves depressões, para aqueles que têm tendências suicidas, peçam ajuda. Não sofram sozinhos. Caros amigos, Emmanuel Espírito, no livro Palavras de Vida Eterna, diz o seguinte: mergulhar, em relação a esta questão das queixas e reclamações, ele diz: mergulhar o divino dom da palavra no vaso ludoso da queixa é como inflamar uma preciosa lâmpada no conteúdo da lata do lixo. Vocês sabem o que é que acontece quando nos queixamos de alguém? O que é que nós estamos de facto a fazer quando nos queixamos de alguém, quando julgamos alguém? Nós não fazemos nada mais, nada menos do que exteriorizar, pôr para fora o que está mal em nós, projetando o que está mal em nós no outro. É isso que nós muitas vezes fazemos. Eu sou orgulhoso, mas eu não admito. Então o que é que eu faço? Aponto o dedo àquele que é orgulhoso, àquele que é arrogante, àquele que é assim, que é assado. Mas se pensarmos bem, é aquilo que nós temos em nós próprios, mas ainda não tivemos coragem de tratar, de curar. Por isso é mais fácil queixar. É uma desculpa para não fazermos o trabalho de casa em nós mesmos. Em nós mesmos. E podemos pensar também assim, e se estivéssemos no lugar do outro, daquele que nós julgamos, será que não faríamos pior do que ele faz? Cada um, caros amigos ouvintes, cada qual tem o seu historial de vida. Ninguém é igual a ninguém. Eu passei por N experiências. O outro passou por experiências diferentes das minhas, que o levaram até onde ele está. E se eu estivesse no lugar dele? Nós estamos aqui no conforto da nossa Ilha Terceira. E se de repente acordássemos num local como o Afeganistão ou a Síria, num local de guerra, será que seríamos tão brandinhos como somos? Tão educados? Ou não viria à tona o nosso primitivismo? Então agradeçamos mais uma vez por estarmos a viver onde estamos a viver, quer aqui, quer em Portugal continental, quer em muitas zonas que não estão em guerra. Agradeçamos cada vez mais e relativizemos, mais uma vez, relativizemos os nossos problemas, caros amigos ouvintes. Ficamos hoje por aqui nesta segunda parte sobre o poder da palavra, da qual iremos terminar no próximo sábado, porque isto é um tema extenso
e que vale a pena ser falado. Então, para me despedir de vós por alguns dias, por uma semana, então deixo-vos aqui uma pequena mensagem para meditarmos todos juntos. Do livrinho Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, diz o seguinte: todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou entulhado pelos calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha a distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Essa é uma certeza. Um destino feliz que te aguarda e alcançarás. Quando? Só a nossa vontade de melhorar o dirá. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua e do Rádio Clube de Angra, a voz da terceira, muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade e fiquem aqui com um abraço e caloroso cumprimento do Pedro Silva. Então, até ao próximo sábado. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.